Preciso falar agora sobre Alisson. Tá descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista São Paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do R$1 milhão que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, R$450 mil por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava R$750 mil por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha R$700 mil mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava R$800 mil por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha R$1.700.000, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava R$2 milhões mensais, e do Memphis Depay, que custa R$6 milhões mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo. O Corinthians precisaria pagar R$1 milhão agora à vista e mais R$500 mil pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais R$1,5 milhão. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de R$2 milhões por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de R$15,6 milhões. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo, o Corinthians acabou recuando. Quem sabe um pouco mais pra frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no Tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Pegou com o Tioca, hein? Que mistério. O Corinthians soltou uma nota oficial, né? Avisando que o João Pedro Tioca, né, está de volta ao clube, porque o Torino não aceitou o zagueiro, reprovou o zagueiro nos exames médicos. O Corinthians diz na nota que o Corinthians liberou o Tioca com ele em totais condições de jogo, inclusive ele estava relacionado para a partida do Corinthians contra o Velo Clube. Dentro do Corinthians vai se fazer ainda um estudo, né, e uma análise, uma apuração dos médicos do clube em relação ao João Pedro Tioca. Inicialmente eles entendem que talvez eles foram rígidos demais em um probleminha que o Tioca tem, tá? Me falaram que é joelho, mas não me deram assim tanta certeza. Tá muito ainda, não vou usar a palavra obscura porque é uma palavra muito forte, mas a gente precisa de mais tempo ainda para entender, né, essa apuração, né, e essas avaliações, melhor dizendo, que o departamento médico do Corinthians vai fazer em relação ao Tioca, tá? Claro que o Corinthians lamenta bastante, perde R$9,5 milhões por um empréstimo, né, que iria até o meio do ano. E se ele completasse 10 jogos, a venda seria de R$4,5 milhões. O Corinthians ficaria com 75% dessa grana. Na atual situação do Corinthians, seria realmente uma bênção, né? Enfim, mas é isso. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Tioca é jogador do Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, o Memphis Depay não deve ficar no Corinthians, tá? O clima não tá nada legal entre diretoria, até com a comissão técnica, assim, o Memphis também não vive uma relação muito boa. Falaram que ele é um cara realmente bem difícil, vive emburrado, vive lamentando, vive reclamando, ou então vive com cara feia, né? Então, assim, a situação não é muito boa. E muito porque, né, o Corinthians deve ao jogador mais de R$30 milhões, né? É o que a Gazeta trouxe ontem, a informação que eu tenho também, né? Eu já havia falado para vocês que ele está muito satisfeito, é exatamente isso. O Corinthians deve R$30 milhões e quer parcelar essa dívida até 2029, me passaram, tá? Pagar em 2027, 28 e talvez até 29. Porque é uma dívida monstruosa. E essa dívida de 30 pode aumentar para 35 se o Corinthians for campeão, né, da Supercopa contra o Flamengo. Então vai ter que dar mais 5 para ele. O Corinthians não, imagine, 5 milhões hoje para o Corinthians é muita grana. Entende-se que foi um contrato muito, né, tóxico, né, ao clube. Quem fez esse contrato não pensou no clube, e o Corinthians está preso, tá? Tá preso a essa situação aí do Memphis Depay. Então o Corinthians também está injuriado com ele, e uma fonte me falou hoje, tá? Se não baixar o salário, esquece, não vai ficar, entendeu? Então o Corinthians já tem aí na mão aí, o Memphis já sabe, ou baixa o salário ou vai embora no meio do ano, porque pelo que eu senti realmente, tá todo mundo de saco cheio do Memphis, fora de campo, né? Dentro de campo ainda ele pode corresponder, e há esperanças, inclusive, para esse domingo. Mas essa é a situação hoje, ele está insatisfeito, vive resmungando de cara feia, e ninguém aguenta mais isso no clube, e também ninguém aguenta pagar esse contrato, tá? É impagável. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!
O Dorival quer um novo volante no Corinthians, depois, né, de que o Alisson não deu certo e outros jogadores. E vou te falar um nome que foi oferecido ao Corinthians e foi recusado. O volante Wallace, né, do Cruzeiro, foi oferecido ao Corinthians, mas não houve interesse, porque o técnico Dorival Júnior quer um jogador mais veloz, mais rápido para volante. Então a gente já sabe agora o perfil do novo volante que o Dorival Júnior quer no Corinthians. Ele quer um jogador mais veloz, um jogador mais rápido, que carrega a bola, que, né, faça aí a transição entre defesa e ataque. O Wallace, né, é um jogador lento na visão da comissão técnica corintiana, e por isso não houve interesse do Corinthians em abrir negociação em relação ao Wallace. Claro que todo mundo sabe que o Corinthians quer volante, os nomes são oferecidos, não foi o Cruzeiro que ofereceu o Wallace ao Corinthians, mas foi o staff do jogador que ofereceu o atleta ao Corinthians, já que ele está fora dos planos lá no Cruzeiro. Enfim, houve a recusa, tá? Já fui apurar isso para vocês, como, enfim, vários jogadores que às vezes citam aí no clube, eu vou atrás da informação para vocês, mas o Wallace é um jogador que foi oferecido, mas não interessa, porque é entendido que é um jogador lento, que essa característica que o Corinthians já tem hoje no elenco. Teve o Alex Santana tá afastado, né? Enfim, tem outros jogadores que não são velozes também, e o Dorival Júnior, que é um jogador mais rápido no meio, tá? Um jogador mais veloz, com mais dinâmica. Então, nós já temos aí o novo perfil de volante que o Dorival quer, e essa informação também para vocês, de que o Wallace não interessa ao Corinthians, volante do Cruzeiro. Deixa o like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, informação importante, né, sobre Yuri Alberto. O Fenerbahçe da Turquia ofereceu, né, ao Corinthians 15 milhões de euros na mão e mais 3 em bonificações só da parte do Corinthians, tá? Para ficar com o jogador. E o Corinthians recusou a proposta, tá? Então, o Corinthians não vai aceitar a proposta de 15 mais 3, que dependeria aí de metas alcançadas, enfim, atingidas, para que o Corinthians ganhasse mais um pouquinho. Então, o Corinthians não vai vender nesse momento por esse valor. Mas, né, nos bastidores do Corinthians, muita gente está confiante, tá? Confiante de que uma proposta maior vai chegar, porque já houve propostas, tá? Já houve propostas de, não sei se é do Fenerbahçe ou de outro clube, de uma proposta que chegue aí perto do valor que o Corinthians quer. O Corinthians sonha com 22 milhões de euros só na parte dele. 20 milhões eu acredito que o Corinthians venda. Então, existe, tá? Existe aí essa questão envolvendo, tá? Envolvendo o jogador Yuri Alberto hoje. Há já uma promessa no Corinthians de que ele vai ser vendido por um clube que vai chegar entre 20 e 22 milhões de euros, tá? O Corinthians quer vender agora e liberar só no final do ano. Essa é outra informação também. E esse clube que está disposto a pagar 20 e 22, não sei, não posso confirmar se é o Fenerbahçe também, se é a Lazio, se é a Roma, enfim. Mas esse clube que está próximo aí de chegar nos 20 milhões de euros só na parte do Corinthians, quer o Yuri Alberto já no meio do ano, e o Corinthians quer liberar só no fim do ano. Então existe já um clube chegando no valor que o Corinthians quer, mas um impasse em relação à entrega do jogador. O Corinthians queria só entregar no final do ano. Então, as coisas estão avançando, a proposta está chegando, e o Yuri Alberto cada vez mais perto de deixar o Corinthians, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!